Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro. O seu Band Cidade já está no ar e vamos aos destaques da edição de hoje. Homem causa tumulto e tiroteio em um bar no bairro Maraponga, aqui em Fortaleza. Fevereiro roxo e laranja. Uma especialista conversa com a gente aqui no estúdio sobre fibromialgia e mal de Alzheimer. Doenças que são conhecidas, mas que muita gente tem e não sabe. As notícias do futebol. Ceará finalmente vai jogar hoje como mandante contra o Globo do Rio Grande do Norte pela Copa do Nordeste. E o Palmeiras já sabe quem vai enfrentar na final do Mundial de Clubes. O Chelsea venceu hoje e será o adversário do Verdão no próximo sábado. Fique com a gente porque o Band Cidade já começou. Uma confusão terminou em tiroteio em um bar no bairro Maraponga, aqui em Fortaleza. De acordo com a polícia, um cliente que tinha sido expulso de um bar por seguranças depois de causar tumulto, invadir a cozinha do estabelecimento, subir ao palco, foi retirado e disse que voltaria horas depois. Realmente, o homem voltou em uma motocicleta e efetuou aproximadamente 7 tiros contra as portas do bar, com os clientes ainda dentro. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas durante os disparos. O homem foi preso em flagrante e levado ao 5º Distrito Policial, no bairro Parangaba. Mesmo com as imagens, ele disse na delegacia que não participou do caso. Essa madrugada, agora por volta das 3 horas da manhã, houve um incidente dentro de um estabelecimento comercial, em um bar, em que um dos clientes foi colocado para fora por seguranças. E depois desse incidente, esse cliente, chamado Gleilson Sampaio, ele ameaçou os seguranças e afirmou que iria acabar com a festa. Então, algum tempo depois, ainda durante a madrugada, uma pessoa de capacete retornou e efetuou 6 disparos em direção à festa que ocorria dentro do estabelecimento. E dos 6 disparos, 2 atingiram outros clientes. Um foi atingido na boca, no rosto, perdão, e o outro foi atingido na perna. Ambos encontram-se passando por procedimento cirúrgico, não foram ouvidos e logo que tomamos ciência pela manhã, nós passamos a efetuar diligências e descobrimos rapidamente quem teria sido o autor, o possível autor desses disparos. Então a equipe do 5º Distrito conseguiu localizá-lo, o autor, o Gleilson, na sua residência. No local, uma viatura da PM acabara de chegar, os policiais civis reforçaram todas as provas que eles tinham coletado e a Polícia Civil deu voz de prisão ao infrator. Ele foi conduzido aqui à delegacia, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio com 2 qualificadoras, tá? E ele negou, obviamente, a autoria dos disparos, apesar de ter confirmado essa versão que houve um incidente envolvendo a sua pessoa e os seguranças no interior do estabelecimento. Mais segurança para os banhistas aqui das praias da capital e também para os profissionais que trabalham na área de salvamento. Hoje foram inaugurados novos postos de guarda-vidas aqui na praia de Iracema. Iva Soares. Na manhã de hoje foi realizada a solenidade de entrega de 2 postos guarda-vidas da praia de Iracema. Os equipamentos estão sendo revitalizados por meio da parceria público-privada entre a Unimed Fortaleza e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. A iniciativa tem como objetivo promover e garantir a segurança e proteção dos banhistas, além de oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da guarnição de bombeiros. João Borges é diretor comercial da Unimed e fala que essa parceria é referência no cuidado das pessoas. E cuidar de uma forma efetiva e de uma forma preventiva e saudável.
para que as pessoas que frequentem a praia se sintam mais seguras, tá? E porque ela não está só restrito à questão do salvamento em si, né? Que é importantíssimo e talvez o mais importante, mas do que em torno, né? Do que se orienta para aquelas pessoas que estão frequentando a praia naquele momento. A estrutura oferece abrigo do sol, vento e chuva, com melhor condição de trabalho e resposta mais eficiente nos salvamentos. Além disso, os postos estão sendo construídos com materiais sustentáveis, como a madeira e a telha ecológica, gerando baixo impacto ao meio ambiente. O secretário em exercício da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã, Major Alan Lúcio, fala da importância do equipamento para a população. Essa é a primeira torre que vai entregar uma melhor visibilidade. Uma visibilidade não só para o cidadão, para ter aquela torre como referência e como ponto seguro de banho, que ele vai estar protegido, mas também para os nossos guarda-vidas, que vão estar numa posição tecnicamente favorável, tanto para chegar mais rápido no mar, como para ter uma melhor visibilidade de toda a orla. Da praia de Fortaleza para a capital federal, com os destaques nacionais. Traz pra gente Napoleão de Castro. Napoleão. Congresso Nacional em Brasília, quarta-feira, 9 de fevereiro. Muito boa noite a você, telespectador do Band Cidade. A gente volta de Brasília para atualizar as principais informações desta quarta-feira. E nesta quarta-feira de notícias em nível de Congresso Nacional, o Sistema Nacional de Diretrizes Educacionais é o principal tema a ser votado no plenário do Senado da República, que tem sessão marcada para as 16 horas de hoje. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, em entrevista coletiva agora há pouco, falou inclusive sobre a questão dos combustíveis, de que forma o Senado está tratando os projetos que estão tramitando. A questão do ICMS já está materializada no PLP 11, será objeto de apreciação pelo relator, o senador Jean Paul Prats. Em segundo lugar, a questão dos impostos federais. Há uma disposição do governo federal e uma disposição do Senado também, eu tenho certeza que é da Câmara, de reduzir o impacto da tributação federal, sobretudo sobre o óleo diesel e gás de cozinha. Então isso seria uma segunda frente também capaz de fazer a redução do preço dos combustíveis. E um terceiro, que é essa ideia da conta de equalização, uma conta de equilíbrio, para que em momentos críticos de elevada alta se pudesse ter instrumentos, o Poder Executivo ter instrumentos, podendo usá-los ou não, mas para poder ter uma forma de equilibrar esses preços de combustíveis a partir de fontes diversas, inclusive dos próprios dividendos da Petrobras. A cobertura em Brasília para o Band Cidade, na Band Ceará, Napoleão de Castro. Ainda hoje, Palmeiras já sabe quem vai enfrentar na final do Mundial de Clubes no próximo sábado. É o Chelsea. E já no próximo bloco, vamos falar sobre o Fevereiro Roxo, mês de conscientização de doenças como Alzheimer e fibromialgia. Fique aí, eu volto já para tirar todas as suas dúvidas. O Serviço de Telesaúde da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará realizou no ano passado 633 atendimentos. E o que é esse serviço? Na verdade, é voltado para profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão em unidades básicas, de atendimento de várias especialidades. Esses profissionais, eles recebem suporte através de telefone, computador, internet, mensagem. Eles recebem esse suporte para que, quando o paciente chega a essas unidades básicas, não sejam feitos encaminhamentos desnecessários, problemas que são mais simples possam ser resolvidos na própria unidade onde o paciente chegou e não haja uma superlotação em outras unidades. A Secretaria da Saúde do Ceará explica melhor como tem funcionado o Telesaúde. O serviço de teleconsultoria do Telesaúde é um serviço criado para dar apoio clínico, apoio às dúvidas clínicas que os profissionais de saúde do estado do Ceará tenham. Todos os profissionais de saúde, de todos os níveis de atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, podem acessar o Telesaúde, o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde, tanto por meio do nosso site, como por WhatsApp, como pelo nosso 0800,
E nós temos aqui na Secretaria 24 especialistas médicos, urologistas, dermatologistas, traumatologistas, além de dentista e enfermeiro, capacitados para dar esse suporte clínico para os profissionais de saúde de todos os níveis de atenção do estado do Ceará. Nós estamos num fevereiro roxo e laranja. Isso porque fevereiro é o mês de conscientização sobre prevenção, tratamento, conhecimento sobre doenças como a fibromialgia, mal de Alzheimer, lúpus e a leucemia. Hoje nós vamos discutir aqui, vamos recortar para discutir e saber mais sobre duas dessas doenças, a fibromialgia e o mal de Alzheimer. Eu sinto dores em todo o corpo, mas faço exames e nunca dá nada. Pode ser fibromialgia? Eu sempre tomei remédios para ansiedade. Isso pode causar esquecimento ou Alzheimer? Então a gente volta aqui com a doutora Bruna Custódio, que é clínica especialista em clínica médica, né, doutora? E pelo que a gente ouviu aí das pessoas na rua falando, principalmente assim, ainda há um desconhecimento. Como eu falei antes, a gente vai fazer um recorte nessas duas doenças, né? Fibromialgia e o mal de Alzheimer. Primeiro de tudo, fibromialgia é uma doença? Sim, a fibromialgia é uma doença, né? Antes não se falava muito em fibromialgia, sabia-se pouco, mas hoje nós temos evidências científicas, né, que é uma doença causada por alteração sensitiva, né, e neuroceptiva, que é a linguagem que a gente utiliza, que é a percepção diferente para a dor. Isso já é comprovado. Doutora Bruna, eu tenho fibromialgia, confesso que passei muito tempo para chegar a um diagnóstico e quando eu cheguei, na verdade, eu tinha passado por vários médicos, vários especialistas, desde psiquiatra, fisioterapeuta, ortopedista. É mais ou menos isso, assim, esse caminho, por onde começar? Porque a gente sente dor, vai ali no ortopedista, mas as dores da fibromialgia são bem intensas e às vezes do nada, né? O dia todo dia. Por onde começar para conseguir o diagnóstico? Pronto, a fibromialgia, né, é uma doença funcionalidades, né, multiespecialidades, e o diagnóstico não é fácil porque não existe um exame específico. É uma doença que é diagnosticada clinicamente pela história, um exame físico bem feito, né? Precisa que se procure o reumatologista, é o especialista da fibromialgia. Eu sou clínica, mas nós conseguimos fazer o diagnóstico, mas acompanhamento, tratamento é mais com o especialista, né? O reumatologista. Não precisa desse caminho todo de ortopedia, como você fez, mas muitas pessoas ainda passam por isso, é difícil, porque, né, é uma doença que, para o especialista em si, já é complexa. Então, para o leigo que não tem o conhecimento, que fica difícil saber por onde começar. Não tem, mas existe o especialista, tá? As dores físicas são, né, assim, de fato, às vezes, como a gente estava conversando aqui, até o banho, né, chega a doer como espinhos, assim, crises de dor. Mas a questão psicológica, a gente está aí em tempo de pandemia, algumas pessoas desenvolvendo depressão, ansiedade. Quem já tem o diagnóstico de fibromialgia pode piorar? Essas dores estão ligadas? Pode sim, certo? Piora. Estão interligadas, né? Como eu havia explicado, é uma sensibilidade diferente que o paciente da fibromialgia tem. Então, ele tem receptores diferentes para aquilo. Se está havendo um momento de tristeza, né, de depressão, de ansiedade, todos são, como a gente chama, um neurofeedback, né? Você vai ter essa modulação corporal e aí piora a sensibilidade. A água que você vinha me dizendo, né? O frio já é comprovado mesmo que água gelada pode piorar o sintoma da fibromialgia.
Então, existe sim. Doutora, cura ou tratamento? Fibromialgia. Pronto, tratamento, certo? Tanto que faz parte, né, do Fevereiro Roxo, são doenças que não têm cura. Esse é o elo dessas 3 doenças. São doenças que não têm cura, mas tem tratamento. E os tratamentos são bons, quando se faz direitinho, são excelentes, dá para ter uma qualidade de vida, é como hipertensão, diabetes, a pessoa vai ter cronicamente pelo resto da vida, mas bem tratada. Então agora a gente sai da fibromialgia para falar de outra doença que também, apesar da gente ouvir muito falar, mas ainda há muitas dúvidas, né, sobre o que causa, como evitar, que é o mal de Alzheimer. A gente tem ouvido esses dias, que a gente comentou, que aqui no Band Cidade a gente ia receber a senhora para falar sobre isso, de pessoas que durante a pandemia eu desenvolvi aí ansiedade, tomei muitos remédios, comecei a ter esquecimentos. E aí isso pode ser, essas amnésias, esses esquecimentos, podem aí mais na frente se transformar num quadro, no próprio mal de Alzheimer? Tem alguma relação? Olha, existe uma relação realmente, né, de pessoas que frequentemente têm lapsos de memória, né, mais frequentemente têm uma tendência maior a ter o mal de Alzheimer no futuro. Mas não significa que, esquecendo algo, né, que você vem fazendo no dia a dia, ainda mais nesse período de pandemia, nós estamos ainda na pandemia, certo? Então, nesse período de extrema importância, né, que as pessoas tenham essa conscientização, por isso o Fevereiro Roxo e Laranja são tão importantes, porque sim, estamos todos sobrecarregados, não só os profissionais de saúde, como as pessoas que estão presas em casa, né? Então, isso realmente gera alteração na memória, gera alteração no que você faz no seu dia a dia. E não significa que está com Alzheimer, nem eu, nem você, não. É muita demanda, o mundo em si já... né, a gente tem informações o tempo todo, internet e todas essas coisas, né, as preocupações, o medo do que pode acontecer no dia e tudo, por causa da pandemia em si, né? Então, assim, as neuroses pioram, a depressão, e o Alzheimer é uma doença que o diagnóstico é praticamente de exclusão, certo? A gente faz um rastreio, que são as demências, e aí vê vitamina B12, várias coisas que podem ser reversíveis, para chegar em alterações que sejam ditas como Alzheimer, né? Existe sim alteração também na ressonância de pacientes com Alzheimer, mas é uma doença basicamente de percepção também clínica, né? Anamnese, afeta a memória, pode alterar o humor do paciente, ficar mais agitado, mais agressivo, mas outras demências fazem também. Doutora, tem alguma relação com a Covid em si? Quem teve Covid, tem aí digamos, uma probabilidade maior de ter o Alzheimer? Existe isso sendo estudado? Olha, existem alguns relatos de caso, certo? Relatos de caso, na literatura, que a gente chama, são fontes que nós utilizamos, os profissionais da saúde utilizam para se informar, né, saber as evidências e tal. E, então, assim, já tem alguns relatos, ou seja, aconteceu com alguém, né, de Covid e afetar a memória. Só que um relato não significa evidência, não significa que seja correto, porque a gente não tem como separar a causa do efeito. Às vezes pode ter sido só uma situação simultânea, né? Coincidência.
Então, não temos ainda como dizer isso. Então, não procede essa informação até que a ciência mostre que é real. Então, só para a gente encerrar, doutora, eu queria agradecer muito seus esclarecimentos, a sua presença e queria que a senhora deixasse assim, alguma mensagem, alguma dica do que a gente pode fazer no nosso dia a dia para pelo menos, né, tentar aí minimizar o risco, para tentar viver uma vida mais leve diante desse turbilhão aí que a gente vive agora e dessas outras doenças que podem, né, chegar até nós. O que eu vejo de mais importante é o que a gente orienta para os pacientes, é buscar a leveza, certo? Do dia a dia, fazer atividade física, alimentação saudável, isso todos os médicos já orientam, todos os profissionais de saúde, mas buscar a leveza, né? Buscar programas leves, né? Apresentações que deem prazer positivo. Nós estamos precisando de positividade. Joia. Doutora Bruna, muito obrigada. Eu espero depois ter sua presença aqui novamente no Band Cidade para a gente falar de saúde, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Cuidem-se. O Band Cidade volta já já. E finalmente o vovô de Porangabuçu vai jogar como mandante na Copa do Nordeste. A partida é hoje contra o Globo do Rio Grande do Norte e a Iva Soares tem mais informações sobre essa partida. O Ceará disputa hoje a primeira partida como mandante na Copa do Nordeste 2022. O confronto acontece na Arena Castelão às 7h30 da noite. O adversário é Globo do Rio Grande do Norte, com 4 pontos e entre os primeiros colocados do Grupo B, mesmo estando com um jogo a menos, o vovô terá a oportunidade de encostar na liderança da chave. Para buscar a posição confortável na Copa do Nordeste, o técnico Thiago Nunes teve apenas 2 dias para preparar o time, mas conta com o retorno de peças importantes aos treinamentos. O volante Fernando Sobral, o zagueiro Messias e o atacante Eric participaram das atividades, mirando o confronto contra o Globo do Rio Grande do Norte. O trio foi desfalque no Clássico Rei. O zagueiro e o atacante devem ser relacionados, enquanto o volante pode até ganhar uma vaga na equipe titular, a qual disputa com Richardson e Marlon. E o Palmeiras já sabe quem vai enfrentar na final do Mundial de Clubes, que acontece no próximo sábado aqui na tela da Band. O Chelsea venceu a partida de hoje. Vamos ver como é que foi o jogo. Foi apertado, mas o Chelsea passou, venceu por 1-0 e garantiu a vaga na final do Mundial de Clubes. O time inglês dominou no primeiro tempo, mas o ritmo baixou na segunda etapa da partida. O gol veio entre erros da defesa adversária, oportunidade e um gol. 1-0, Chelsea-Palmeiras, final do Mundial de Clubes. Está chegando a hora, senhoras e senhores. Ele não perde! O Verdão deu show na semifinal. Lindo, 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 lindo! E agora enfrenta o Chelsea na grande decisão. Mundial de Clubes é só na Band. O Ceará é todo Palmeiras. Acredito que assim como eu, cearense e palmeirense, desde criança, e outros milhões de palmeirenses espalhados pelo Brasil e pelo mundo, estão na expectativa de sábado a gente conseguir trazer mais um título para casa. Ano passado a gente não conseguiu, mas o time está mais maduro esse ano, está se acostumando a jogar esse tipo de competição. E acredito que o Abel tem um planejamento muito consolidado na cabeça dele para fazer com que esse time consiga ganhar esse título agora sábado. É isso aí, serão os brasileiros contra os ingleses e o Band Cidade fica por aqui. Durante esses dias até sábado nós vamos informando, atualizando sobre treinos, as informações dos 2 timaços que vão aí para a final do Mundial de Clubes. Você fica agora com o Jornal da Band e depois com o Faustão. Eu volto amanhã e, claro, espero você. Até lá!